O colapso começou e Rodrigo Silva alertou no podcast do Flow. Essa mensagem, ela vai impactar a sua vida. Acredito que você ainda não ouviu esta mensagem, por isso eu quero convidar você a ficar até o final dela. Vamos juntos acompanhar neste momento aqui esta mensagem importante para os nossos dias que Rodrigo Silva vai compartilhar aqui agora. Olha só, eu quero compartilhar com vocês aqui neste exato momento. Acompanha comigo aqui, vamos lá. Veja o que ele falou aqui no podcast do Flow. Eu já quero convidar você a curtir o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Quando você curte, o YouTube recomenda este conteúdo para mais pessoas. Então, se você quer evangelizar, se você quer que esta mensagem alcance mais pessoas, curte o vídeo, tá bom? Vamos juntos acompanhar aqui neste exato momento. Presta bem atenção nos detalhes importantes que Rodrigo Silva compartilhou aqui. Sim. Você vê que o Apocalipse pode ser, entre aspas, resumido entre uma contrafação do poder de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. E você sabe disso perfeitamente. O diabo sempre quer se parecer com Deus. Falamos, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. Se você até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon, você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, ouve todas as músicas do John Lennon e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon, te amo. É interessante como o Dr. Rodrigo Silva, ele faz as colocações, os quebra-cabeças certinho para que as pessoas possam entender perfeitamente. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus, mas não imita o caráter e a bondade de Deus. Porque há dois tipos de imitação. Há aquela imitação normal, que é a imitação que as suas filhas têm em relação a você e sua esposa, que você vai assim, gente, ela senta do jeito que eu sento. Tinha um amigo meu que uma vez ele falou que ele tinha mania de sempre que ele estava no banheiro, ele escovava os dentes, ele batia a escova 3 vezes assim pra enxugar e colocava lá. Um belo dia ele viu a menininha dele também escovando o dente, três vezes. Essa imitação é saudável, é a imitação de alguém que você vê, você se inspira na pessoa, porque você vê nela um modelo de vida, tá certo? Então é nesse sentido que a gente deve imitar Deus. Paulo. Interessante, né? A forma como ele contou a ilustração, a história da criança e o pai. Mas nós sabemos que o diabo, ele, por exemplo, é alguém que infelizmente quer imitar a Deus não para exaltar a Deus, mas para afastar as pessoas de Deus. Vamos lá. Falou, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Bom, agora existe uma outra imitação, que é a imitação patológica, que é daquele fã que quer matar o cara, que ele quer tomar o lugar dele, sabe? Daquela pessoa que ele fica te imitando, ele vê o seu jeito de falar, ele imita o seu podcast, mas é porque ele quer ser o seu concorrente, ele quer assumir o seu lugar, ele tem inveja de você. E essa imitação também, muitas vezes, é a imitação do engano. É a bolsa Louis Vuitton da 25 de março, que é igualzinha à verdadeira, só que não tem a qualidade da verdadeira. É nessa segunda situação que o diabo imita isso. Ele imita não porque ele se inspira em Cristo, mas ele quer ser uma bolsa parecida, porém sem a qualidade. Aí você vê no Apocalipse muitas coisas, vou dar alguns 2 ou 3 exemplos. Olha que interessante o que ele vai falar aqui agora. Presta bem atenção. Não sai do vídeo, porque o vídeo está muito bom. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, ele ressuscitou. A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O cordeiro é Cristo, na igreja católica eu falei, o cordeiro do pecado no mundo, segundo a João. A besta é descrita como tendo a aparência de cordeiro, mas falava com o dragão. O cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca a marca na testa das pessoas, vê muita imitação. Então, o Cristo é alguém que vai parecer o Cristo, ele vai falar com Cristo, ele vai ensinar com Cristo, ele vai ser um ser que vai levantar de dentro do cristianismo e vai enganar aqueles que forem enganados. Então, no final das contas, o discernimento vai ser espiritual. Uau! Que mensagem poderosa, que mensagem incrível, hein? Olha que interessante esse texto aqui, e nós vamos dar continuidade a esta mensagem aqui. Segundo as Tessalonicenses, é um texto que você conhece bastante. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu. Ele, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós temos aqui 2 pontos interessantes: filho da iniquidade e filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você conhece um sistema religioso que usa até o nome de Cristo, prega o nome de Cristo, prega a paz, prega o amor, a caridade, a bondade, mas no final das contas quer a adoração. Senta no trono como se fosse o próprio Deus. Mas, infelizmente,
os ensinos dessa instituição, dessa organização religiosa, que vem de anos, anos e anos, ou milhares de anos, né? E esse sistema, na verdade, ele se opõe contra Deus no sentido de ensinar verdades misturado com as mentiras. Então, Paulo disse assim, ó, ninguém engane, Cristo não vai vir sem que antes o filho da perdição, o filho da iniquidade, ele se revele. É um mosquitozinho bem pequenininho que está aqui rodando aqui. Então, Cristo não viria sem antes esse sistema, esse poder. Cristo não viria sem antes esse poder, esse sistema surgir. Interessante, eu fiz uma anotação aqui que é bem interessante e eu quero compartilhar com você. Olha só, o dicionário eclesiástico Ferraris diz: o Papa é de tão grande dignidade e de tão exaltado que ele não é homem, mas Deus e vigário de Deus. Não é interessante? Aqui, por exemplo, na carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E que blasfêmia, não é verdade? O que você me diz sobre esta colocação? O que você me diz sobre esse texto a qual Paulo citou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4? Comenta aqui embaixo, qual a sua visão, qual a sua opinião? O que você me diz sobre o anticristo? Sobre a contrafação de Satanás querendo ser semelhante a Deus? E você sabe que esse é o papel dele, né? Parecer com Deus. Você sabe que existem, por exemplo, aí, ministros utilizando a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Você vai tirar as suas conclusões, as suas colocações, quando Cristo foi ao deserto, ali o diabo estava, e ele começou a usar a própria palavra de Deus contra o próprio Jesus. Hoje, por exemplo, a ideia de Satanás dentro das igrejas é exatamente essa. É embriagar as pessoas. A palavra prostituição, no sentido profético, quer dizer embriaguez. Então, Satanás, através de seus ministros vestidos de gravata, ele vem enganando uma multidão muito gigantesca. Ele usa a Bíblia para dizer que aquilo é verdade, sendo que é mentira. Então você precisa ter grande cuidado nesse sentido. O próprio Jesus já havia nos recomendado examinar as Escrituras porque julgaste nela a vida eterna. João, antes de descer à sepultura, ele disse assim: provem os ensinos, provem os espíritos para saber se procedem de Deus. E nós vamos ter como modelo, como exemplo, os bereanos. O que o padre, o pastor estava falando lá na frente, ele estava aqui acompanhando para saber se de fato era aquilo mesmo. Então, seja um bereano, estudante da palavra de Deus com um coração aberto, com um coração humilde, o espírito de humildade. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, mas é muita coisa mesmo. Pode ter certeza disso. Então, hoje existe um sistema aqui sobre esta terra e esse sistema se opõe contra Deus. Esse sistema tem como pontos de adoração imagens de escultura. Tem como ponto de adoração o domingo como sendo aí o dia do Senhor, e não é. Infelizmente não é. Esse sistema ele está se opondo aos 10 mandamentos de Deus. Enquanto os 10 mandamentos, o primeiro mandamento pede para que a gente não adore imagem de escultura, esse sistema ele incentiva, ele motiva, ele cria cânticos, louvores para que haja essa adoração. Presta culto, presta adoração, se colocam de joelho diante da situação ali, enquanto a Bíblia condena isso. Eu não estou falando da sua fé, eu não estou falando da sua pessoa, estou falando da forma como o sistema ensina as pessoas. Então veja que esse sistema é parecido com
com as mesmas práticas do próprio Jesus, mas no final das contas, infelizmente, está errado. Infelizmente, está totalmente errado. Olha o que Paulo estava, né, preocupado com as sementes, né, dessa apostasia já presente na igreja em Florença, né? Deixa eu só conferir aqui, é porque as letras estão bem miúdas. Paulo estava preocupado com as sementes dessa apostasia já presente na igreja, que florescia nos próximos séculos antes da segunda vinda de Cristo. Um evangelho entraria na igreja distorcendo a palavra de Deus. Eu peço perdão pela leitura aqui, tá bom? Ele está bem pequenininho aqui. Mas acredito que você já deu para entender. Paulo ele já estava preocupado nos dias dele. E essa semente, por exemplo, aqui, do anticristo, dessa apostasia, desse evangelho falso, ele, no futuro, ele iria se expandir, iria se multiplicar. E, infelizmente, hoje as igrejas elas se encontram como? Divididas, cada um interpretando a palavra de Deus, abrindo igrejas baseado em textos de Bíblia, versículos de Bíblia. Infelizmente, estratégia satânica, e eu não tenho medo de falar isso. Um sistema religioso que se opõe contra os ensinamentos da palavra de Deus está aqui. Paulo já havia falado. Ele estava preocupado porque esse sistema iria pregar heresias, apostasia, ensinamentos falsos. E as pessoas iriam estar o quê? Embriagadas, misturando aí verdade com mentira. E assim é as outras religiões evangélicas também. Amigos, estude a Bíblia com humildade, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir para o caminho correto. Tá bom? Então, o que você me diz aí sobre o que foi falado neste exato momento? Comenta aqui embaixo. Aproveita para curtir o vídeo se você ainda não curtiu. E vamos juntos permanecer firmes, fortes e fiéis na presença do nosso bom Deus. E lembre-se, o diabo, ele sempre quis parecer como Deus. Mas a ideia de parecer como Deus não é para te levar para perto dele. É para te afastar da presença de Deus. Essa é a ideia dele. Ele quer que você se sinta confortável, não na presença de Deus, mas diante da realidade que você vive. Crendo em Deus, indo à igreja, sem compromisso, ali aprendendo de um jeitinho diferente, e você achando que é dessa forma e não é. Aprenda a estudar a palavra de Deus com responsabilidade, com espírito de humildade, com cuidado, com cautela, porque aqui envolve a sua salvação. E você precisa estudar com sabedoria, tá bom? E aí, o que você achou do vídeo? Comenta aqui e não esquece de comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Quando você curte, amigos, olha que interessante. Quando você curte, o próprio algoritmo entende que o conteúdo é bom e ele vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então eu fiz a minha parte, estou aqui gravando, fazendo a minha parte, para que você seja alcançado pela palavra. E se essa mensagem te alcançou, quando você curte, o YouTube, opa, é bom. Ele recomenda, ele joga para lá, ó. Ele joga para outras pessoas. E essas pessoas que muitas vezes não conhecem essa mensagem, vai lá e assiste. E quando pensa que não, a pessoa está acompanhando o canal e essa pessoa um dia está aí na presença do nosso bom Deus. E não esquece de compartilhar também, tá bom?